Graça e paz, amados irmãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos abençoe rica e abundantemente. No vídeo passado, em Escatologia 6, nós finalizamos o vídeo falando sobre o anticristo e continuaremos falando sobre o anticristo nesse momento, nesse sétimo vídeo sobre escatologia bíblica, falando sobre a pessoa do anticristo. O apóstolo João o chama de anticristo. O apóstolo Paulo o chama de o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. E diante desse fato, o apóstolo Paulo diz que o mistério da injustiça, ele já está operando entre nós. O capítulo 2, o verso 5 ao versículo 7 da segunda epístola do apóstolo Paulo a 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que só tem uma coisa que agora o detém. Essa coisa se chama-se igreja. Espírito Santo que está atuando na igreja é o único obstáculo que impede de uma forma mais ampla a operação do erro, da injustiça. A igreja do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo a classifica como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo dá essa afirmação, dizendo que a igreja do Senhor, ela é coluna e firmeza da verdade. Não é? E diante desse fato, o apóstolo Paulo ainda diz que a manifestação do homem do pecado, ela será segundo a eficácia de Satanás, com todo sinal e prodígios de mentira. O capítulo 2, o versículo 9 em diante, até o versículo 12, o apóstolo Paulo diz que a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Por que da mentira? Presta bem atenção. O texto 10 o versículo 10 até o versículo 12, nós iremos ler, mas eu vou me remeter de forma mais específica a um dos fatos registrados na Bíblia que comprova isso que eu estou dizendo a você, baseado aqui na carta aos Tessalonicenses, no caso a segunda carta. Lemos o versículo 9, versículo 10. E com todo engano da injustiça, para os que perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, a manifestação do anticristo, ela será de acordo com a eficácia de Satanás. E aonde é que Satanás é mais eficaz na atuação dentro do contexto desse mundo? Ora, o texto é bem claro quando diz com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, aonde há mentira, onde há engano, onde há divisão, como a forma Paulo diz na sua carta aos Efésios, e todo espírito faccioso, ali há a atuação do mal, da mentira, do engano, do pecado, do demônio, do capeta, em outras palavras. Então, diante disso, você pode perceber que a mentira será a base principal da atuação do anticristo, como tem sido a base principal da atuação do espírito anticristo
dos demônios, das entidades espirituais que hoje trabalham mentindo, enganando e distorcendo a palavra de Deus com o propósito de denegrir o evangelho, destruir o evangelho, como nós falamos anteriormente no vídeo passado, que uma das coisas que Satanás tem tentado destruir é a base da igreja. Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Porque se ele descredibiliza a pessoa de Jesus, a igreja ela se desestabiliza, porque Jesus é o alicerce da igreja. E diante desse fato, a mentira será o fundamento da atuação dessa pessoa que se manifestará após o arrebatamento da igreja. Hoje, a atividade do anticristo já está entre nós no mundo todo. O apóstolo Paulo deixa bem claro quando diz no versículo 7 do capítulo 2: pois já o mistério da injustiça opera. João diz que o espírito do anticristo já está atuando e que muitos se têm feito anticristos. Diante desse fato, nós podemos nos remeter a uma das coisas que Satanás, através deste homem, fará nos finais dos tempos. Na tentação do homem no Éden, Satanás começa usando o que Deus havia falado para o homem e depois, sagazmente, ardilosamente, ele começa a torcer a palavra e consegue seduzir a mulher, levando-a a pecar contra Deus, quebrando princípios já estabelecidos por Deus. Antes de nós irmos para o livro de Gênesis e ver a narrativa, a gente vai ver 1 Timóteo. Você pode abrir a sua Bíblia aí em 1 Timóteo, no capítulo 2 e verso 14, o apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte: Adão não foi enganado, mas sendo a mulher enganada, caiu em pecado. Então foi a mulher que foi enganada. Isso está bem explícito na Bíblia. Não foi o homem, foi a mulher. Depois eu posso mais na frente explicar o porquê disso aí. Mas agora vamos se ater a isso aqui para a gente não desvirtuar o assunto. Não é? E ainda em 2 Coríntios, capítulo 11 de 2 Coríntios, 11 de 2 Coríntios, acompanhe. Eu até peço que todas as vezes que você for assistir os vídeos, você traga a sua Bíblia, leve uma cadernetinha, não é? E uma caneta, um lápis para você anotar todas as referências bíblicas, anotar perguntas, dúvidas, não é? E se possível veja várias vezes até que você consiga entender de forma mais ampla. Capítulo 11 e o versículo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Temo, porém, veja a preocupação de Paulo, com os falsos apóstolos, com os falsos mestres, com os falsos pregadores. Temo, porém, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, novamente, Paulo cita Eva. A serpente enganou Eva. E agora nós vamos lá para o livro de Gênesis e ver o que o texto diz, o que o texto bíblico diz no capítulo 3 do livro de Gênesis, não é? A partir do versículo 1, Gênesis 3, verso 1 em diante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Então observe que Satanás não escolheu qualquer animal. Ele escolheu um animal que fosse mais habilidoso, ou podemos dizer assim, mais sagaz, mais esperto, não é?
era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, disse a mulher, ora, Satanás usou ali o corpo da serpente, aquele animal, fez aquele animal falar. E uma das coisas que você precisa entrar dentro do texto bíblico e ver como a gente fica assim maravilhado com o que a Bíblia nos ensina. Irmãos, o jardim do Éden, diz a Bíblia, era o jardim de Deus. E por ser o jardim de Deus, ele deveria ser inviolável. Nenhum mal deveria entrar lá. Mas como Deus, ele fez o homem, a mulher, como sua imagem e semelhança, ele não fez robôs. Deus deu a eles o direito de escolha, o livre-arbítrio. Eram seres pensantes, inteligentes. O que diferia Adão de nós hoje é que Adão vivia em pleno estado de pureza. Diz a Bíblia que Deus fez o homem reto, 7:29 de Eclesiastes. O homem foi que buscou muitas astúcias, que a gente vai comentar isso um pouco mais na frente. Então você vê, era um ambiente onde o inimigo não poderia entrar. O inimigo não deveria estar, mas entrou e esteve. O porquê dele ter entrado? Como ele poderia entrar em um ambiente puro? Em um ambiente sadio? Já que ele, ali, não existia outros seres humanos, além de Adão e Eva, segundo a Escritura, né? Que ele poderia ter usado outro ser humano. Mas por que ele não usou outro ser humano? Porque para Satanás usar alguém, a boca de alguém, a mente de alguém, o corpo de alguém, essa pessoa precisa estar em estado de pecado, de desobediência a Deus. Então, consequentemente, ele usou um animal para trazer a sua mensagem. Satanás, ele precisa de um veículo material, de um objeto material, de um corpo, para transmitir a sua mensagem diabólica destruidora. E ele ali encontrou a serpente como um dos mais perfeitos animais para a execução do seu propósito, que era falar com o homem. Porque quem falava com o homem e com a mulher, na virada do dia, conforme nos registra a Bíblia, o capítulo 3 de Gênesis registra isso, era Deus. Todos os dias, na virada do dia, o Senhor vinha falar com Adão e com a sua esposa, Eva. Mas aí, Satanás se utiliza da serpente, incorpora-se na serpente, a primeira sessão mediúnica, primeira sessão espírita, aconteceu aonde nunca deveria acontecer. No Jardim do Éden. Um lugar abençoado, um lugar preparado por Deus para a sua criação e para a prole da sua criação. E a Bíblia diz, como nós vamos continuar lendo, você deixe sua Bíblia aberta aí no capítulo 3 de Gênesis. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Veja, ele agora dizendo o que Deus disse. Entenda que Satanás, ele ouve quando Deus fala para você. Satanás não ouve o que Deus fala no seu coração, no seu íntimo. Porque quando o Espírito Santo fala no nosso íntimo, acabou. Ninguém sabe a não ser você e Deus. Por isso que a Bíblia fala, quando Paulo diz que quando nós vamos orar, Paulo diz que a gente deve orar em línguas, mas também diz que a gente deve orar com entendimento. Eu preciso estar consciente do que eu estou falando com Deus. E muitas vezes a gente se apega tanto a algumas manifestações ditas, manifestações de Deus,
quando na verdade não o são. Precisa ter muito critério, muito cuidado com isso. E assim, ele disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então ele faz um trocadilho, dizendo, conversando com Eva, dizendo, foi assim que Deus disse? A Eva disse, não, não foi assim que Deus disse. Ela começa agora a explicar para o diabo, como se o diabo não soubesse. Veja o nível de inocência que ela estava, não é? Ela estava em um nível de inocência de não perceber, porque ela vivia entre os animais. Há quem diga, há quem ensine que neste período os animais falavam. Há quem diga isso. Eu não vi nenhum registro sobre isso até o momento, mas há quem diga, não é? Então ela deveria, ao ouvir o animal, a serpente falar, ela deveria ter fugido, mas ela não fugiu, ela ficou. Se ela ficou, alguma coisa aprendeu. Eu costumo dizer que o rebelde, ele tem a unção da rebeldia, e quando ele fala, ele consegue prender as pessoas para atraí-lo ao engano, para levá-lo a um comportamento averso, a levá-lo a uma conduta imprópria diante da ética moral e diante da ética espiritual. Então, diante disso, ela diz, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, no versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja o que é que Satanás agora faz. Satanás diz a Eva que certamente ela não vai morrer, contrapondo o que Deus havia dito a ela. Se você comer, você morre. O diabo disse, você não vai morrer. Ela parou para ouvir, e uma das coisas, acredito eu, que fez com que ela se sentisse à vontade para desobedecer, é ela ver um animal falar como gente. Isso deve ter sido um ponto de partida importante para dar certa credibilidade ao que o diabo estava falando através da serpente. E é tanto que ela passou a dar uma atenção maior ao que o diabo estava falando. Irmãos, por isso que Paulo diz, eu não canso de falar para vocês as mesmas coisas. A gente precisa estar sempre ouvindo a mesma palavra de Deus. Quantas vezes a gente deixa de ir para determinado culto, ou ouvir determinada pessoa, porque vai dizer, essa pessoa só fala desse assunto. Mas esse assunto, muitas vezes, que é falado, serve para chamar a sua atenção, serve para lembrar você que você está precisando ouvir, nem que seja este assunto, para permanecer de pé. E quando Eva deu ouvido à voz do diabo, quando ela parou para ouvir o que o diabo disse, ela fixou os seus olhos. Veja que Satanás, para conquistar ela, Satanás mexeu com aquilo que é a porta de entrada do mundo exterior para o mundo interior. A porta de entrada do mundo exterior para o mundo interior são os nossos sentidos. Eva já usava eles, porque era um ser vivo. Ela via, ela ouvia, ela sentia, ela pegava, ela tinha olfato,
tato, paladar e etc. Só que ela nunca havia permitido que agentes externos entrassem dentro da sua interioridade espiritual. E quando ela permitiu que isso acontecesse, ela fixou os olhos no fruto. Veja o versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Ou seja, tudo quanto ela havia ouvido da parte de Deus, ela colocou de lado e passou a acreditar, dar crédito ao que Satanás estava falando através daquela serpente. E o mais interessante é que a promessa que o diabo fez para ela foi uma das que mais mexeu com ela. A promessa foi, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Imagine, Eva passava o dia todo no jardim do Éden com seu marido, no meio da bicharada. E Deus chegava no final da tarde. O que é que Eva não pensou? O que é que Eva não conjecturou? O que é que Eva não ponderou naquele momento? Olha, eu vou ser como Deus. Eu vou poder sair por aí e chegar no final da tarde. Eu vou poder dar minhas voltas e chegar no final da tarde. Eu vou ser Deus. Ou seja, em outras palavras, Satanás disse para ela que ela seria uma coisa que ela nunca poderia ser. Deus. Da mesma forma, preste bem atenção, da mesma forma o anticristo agirá no período da grande tribulação. Ele fará promessas de vida eterna para aqueles que aderirem ao seu projeto de conquista. Uma das promessas do diabo para a mulher foi que ela se tornaria como Deus. E a promessa do anticristo será a vida eterna. Ele vai prometer a vida eterna onde? Nessa terra. Pois ele conseguirá, por meio dessa promessa, desse artifício, muitos seguidores. O porquê disso tudo? Ora, Eva foi induzida a pecar, foi seduzida para pecar, porque ela recebeu uma promessa que seria como Deus. E para o anticristo arregimentar a multidão, as nações que darão a ele o controle do mundo, ele terá que ter uma boa promessa. Ele terá que ter o poder para executar essa promessa. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Para que isso se concretize, a ciência ela vai chegar em um nível muito alto. A tecnologia vai chegar a um nível muito alto ainda. A ponto de já existe empresas, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que estão prometendo vida eterna. Longevidade eterna, onde a pessoa não envelhece mais, onde a pessoa vai ter as suas células, todas as células do seu organismo vão ser renovadas. Eu até me esqueci agora o nome da empresa que está trabalhando com isso, com esse tipo de material genético. Eu acredito, isso agora sou eu que estou dizendo, eu acredito que o anticristo tomará posse da tecnologia, da ciência e poderá proporcionar isso a uma grande quantidade de pessoas. Por isso ele arregimentará muitos seguidores. Esses seguidores receberão essa promessa. E eles vão dar total apoio ao processo de estabelecimento de forma definitiva do reino do anticristo. É aí, irmãos, que entra a potente mão de Deus
quando Deus derramará a sua ira sobre a terra no período da grande tribulação. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 9 do livro do Apocalipse, aonde Deus, ele fala, não é, através do anjo, a quinta trombeta, o capítulo 9 fala da quinta trombeta. Isso que eu falei, que eu acredito, sobre a questão da tecnologia, que esse homem vai ter o poder nas mãos de dar para as pessoas sobreviver. Isso é uma conjectura minha, baseada em algumas informações, mas não é bíblica. Agora, baseado na Bíblia, eu vou dizer agora o que a Bíblia diz. Eu acredito que isso será possível pela tecnologia, pelo conhecimento, pelo saber humano, que isso é bíblico, é uma profecia de Daniel 12:4, que isso acontecerá no período do anticristo, em que ele dará poder ao homem de viver de forma longa, através da ciência, da biociência, e é aí que Deus entrará. É aí que a atividade de Deus entrará. O que é que Deus vai fazer? Vamos lá para Apocalipse capítulo 9, versículo 1 em diante. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, a verdura alguma ou a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Foi-lhes, veja atenção, presta atenção, foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. É aí que entra a minha conjectura, a minha análise, diante da tecnologia que já está desenvolvida e que será usada pelo anticristo, que ele trará uma promessa de mentiras, como a gente leu em 2 Tessalonicenses. Sinais, prodígios de mentira. Ele vai ter a capacidade de monopolizar a tecnologia, porque será um homem extremamente capaz. E como a gente leu em 2 Tessalonicenses 2:9, esse homem virá segundo a eficácia de Satanás, com poder, com todo o poder e sinais, prodígios da mentira. Mas como a mentira, como diz o velho ditado aqui no Nordeste, tem perna curta, Deus trará um castigo em que esses homens que receberam do anticristo as suas identidades, que receberam do anticristo, vamos dizer assim, uma certa longevidade, Deus entrará aí com seu forte poder para trazer uma punição sobre esses, e esses que receberam vida vão querer morrer e não vão conseguir. É como se Deus estivesse dizendo para eles: eu dou a verdadeira vida. A vida que vocês escolheram viver aqui longamente nessa terra não vale a pena, porque verdadeira vida só existe em Deus. Eu até coloquei aqui, não é? Só se pode viver bem quando vivemos no centro da vontade de Deus. O problema é que os homens, eles querem viver neste plano material aqui,
além de querer viver muito tempo ou viver eternamente neste plano, eles desejam também viver porque eles desconhecem o outro lado da vida. Eles temem a morte. Eles ficam sempre refletindo, analisando como é a passagem daqui para o outro lado. E como eles não sabem, alguns não acreditam, alguns duvidam da existência de Deus, outros dizem que não existe alma, que não existe espírito, que não existe vida eterna. A visão deles é terrena. O apóstolo Paulo diz: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Satanás, conhecendo, porque o diabo conhece, é tanto que a Bíblia diz que para cada ser humano, o diabo tem um demônio em volta dele. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigiai, porque Satanás, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Ou seja, o diabo está o tempo todo nos rodeando. Ele não pode entrar na minha vida, ele não pode entrar na tua vida, se o Espírito Santo habitar em você. 5:18 de 1 João, o apóstolo João diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Mas aqueles que não servem a Deus, eles não só são tocados pelo diabo, mas eles são guiados pelo diabo, usados pelo diabo, conduzidos pelo diabo, iludidos e seduzidos. Tem crente que conhece a palavra ainda é seduzido, quanto mais aquele que não é crente. Quanto mais aquele que não é cristão e que não teme a Deus. E uma das coisas que contribui para isso é o desejo que o homem tem de se destacar, de querer aparecer, de querer ser grande, de querer se engrandecer sobre o seu próximo, de se achar melhor ou superior do que o seu próximo. Achar que ele deve viver bem e deve viver melhor do que o outro porque ele merece e o outro não merece. Que ele deve viver bem e melhor porque ele é mais capaz, ou tem mais capacidade, ou mais habilidade, ou mais agilidade. É verdade que alguns se destacam, conforme a Bíblia diz, pelo seu esforço de trabalho, pela sua capacidade laborativa de desenvolver e de criar. Outros têm pouco porque não têm tanta habilidade, mas isso não significa dizer que o outro que não tem é inferior a nós no sentido de pessoa. Deus nos ama igual, Deus nos vê igual. Deus não ama mais a mim, menos a você. Deus não ama mais a mim e menos um mendigo, um alcoólatra, um viciado. Deus nos ama igual. O problema que muitas vezes acontece é quando Satanás encontra no coração do homem o orgulho, a soberba. E isso é material suficiente para o diabo conduzir o homem ao engano, à sedução pelas coisas daqui. No capítulo 4 de Mateus, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, e uma das coisas que a gente pode analisar dentro do contexto da tentação é que as coisas que mais atraem o homem foi as coisas que Satanás ofereceu a Jesus, homem. Porque depois de jejuar 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia que Jesus teve fome. E aproximou-se dele, depois que ele terminou. Enquanto ele estava voltado para a oração, voltado para o jejum, voltado para realizar a vontade de Deus, Satanás não se aproximou de Jesus. Mas quando Jesus entrega a Deus o jejum, entrega a Deus a oração, como se, pai, até aqui, terminei o meu jejum, eu agora vou comer, vou beber, vou tomar um banho e vou descansar. Foi nessa hora que Satanás chegou, na hora da necessidade física. Na hora em que a necessidade, olha, as nossas necessidades biológicas, elas gritam, elas falam, elas pedem. E Jesus estava com fome. E a Bíblia diz, estando ele com fome, está lá em Mateus 4, aproximou-se o tentador e disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome.
Jesus precisava comer, mas Jesus, para comer, não precisava obedecer à voz do diabo. Para você suprir as suas necessidades, você não precisa ir por caminhos escusos. Você não precisa ir por aquilo que a sua carne, a sua vontade pede. Você precisa submeter o que você sente, o que você deseja e o que você quer, aquilo que a palavra de Deus diz. E foi o que Jesus fez. É tanto que ele citou o texto bíblico para ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira necessidade do homem é a comida. É aquilo que lhe sustenta, que lhe mantém de pé. É aquilo que sua carne deseja, que seu corpo necessita. Mas nem sempre o que o nosso corpo necessita deve ser suprido na hora que a gente quer. No momento que a gente quer, a gente precisa ter sabedoria para suprir, procurar suprir nossas necessidades dentro de um tempo certo, determinado, de forma que não nos traga prejuízo nem nos conduza ao pecado. Depois disso, o diabo leva Jesus ao monte e mostra a ele todos os reinos do mundo. E Satanás diz para Jesus: se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos deste mundo. Ora, uma das coisas que o homem busca: destaque, poder, aparecer, ser aplaudido, ser ovacionado, ser adorado, ser quisto. Todo mundo conhece fulano, todo mundo conhece Beltrano. Fulano é famoso, fulano tem dinheiro, fulano vive bem. Porque acha que viver bem é ter dinheiro, e não é. Muitas pessoas têm dinheiro, mas não são prósperos. Prosperidade não é ter muito dinheiro. Salmo 73 descreve bem direitinho isso. Leia, anote e leia bem direitinho o Salmo 73, com muita paciência e oração. Ter muito dinheiro não quer dizer ser próspero. Você pode ter pouco dinheiro e ser muito próspero. O diabo mostrou a Jesus os reinos, a glória, o poder que ele poderia ter, como ele poderia ser ovacionado, adorado, reverenciado pelas coisas que esta vida pode produzir. E Jesus disse para Satanás: só ao Senhor teu Deus servirás, e só a ele prestarás culto. Ou seja, em outras palavras, quando a gente é seduzido pelas coisas deste mundo, quando a gente quer ser ovacionado pelas pessoas, comentado, falado e etc, nós queremos muitas vezes ser objeto de culto ou queremos cultuar aquilo que a gente conquistou. E Jesus deu uma lição para Satanás e deixou essa lição para nós. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos acomodar com aquilo que Deus tem nos dado. Na carta aos Romanos, ele diz: acomodai-vos com as coisas humildes, com simplicidade. 11:3 de 2 Coríntios, que eu citei aqui, a princípio, fala que nós não devemos nos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo diz, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 11 e 12, ele disse: em tudo e em todas as coisas eu estou experimentado. Eu sei padecer fome, passar necessidade, como sei ter fartura. E em todas estas coisas eu estou experimentado. Por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então são essas coisas que muitas vezes os homens são seduzidos por isso, a fama, a glória, o comentário: poxa, tu conhece pastor fulano, fulano de tal, cicrano, ele é assim, ele é assado, ele tem isso, ele deixou de ter, e assim começam a citar. Irmãos, que nós sejamos conhecidos, mas sejamos conhecidos pela nossa fidelidade a Deus, pelo nosso compromisso com Deus, pelo nosso amor por Deus, pelo nosso amor pela obra, pelo reino, pelo próximo.
que nós sejamos conhecidos como santos, irrepreensíveis, no meio de uma geração corrupta e incrédula, ao qual nós devemos resplandecer como astros luminosos. Paulo diz isso à igreja de Filipos, não é? No capítulo 2 e o versículo 4. É isso, dessa maneira que nós devemos ser conhecidos. E depois Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e manda ele se lançar. Lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, olha agora ele usando a palavra. Do mesmo jeito que ele fez com Eva, tentou fazer com Jesus. Jesus, homem. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos ele vai dar ordem a teu respeito e vai te livrar. Jesus diz, Satanás, também está escrito que a gente não deve tentar o Senhor, o nosso Deus. Isso fala de prudência. A gente precisa pensar, analisar, voltar a nossa mente para aquilo que a palavra de Deus diz. Então, portanto, hoje, nesse 7º vídeo, em que nós estivemos falando sobre o anticristo, que você possa analisar tudo que foi dito, pensar e ver se vale a pena ficar nesta vida, trabalhar para conquistar tanta coisa, para quando você partir, você não ser lembrado da forma que você deveria ser lembrado. Depois que você partir dessa vida para outra, como você vai ser lembrado? Como você será lembrado? Como as pessoas vão lembrar de você? Pense nisso. E diante disso, fortaleça a sua fé em Deus. Busque ao Senhor em oração. Consagre a sua vida. Sirva ao Senhor. Ame sua família. Ame sua esposa. Cuide dos seus filhos. Cuide da igreja do Senhor. Cuide do povo de Deus. Que vocês, irmãos, se unam mais, se cuidem mais, se amem mais, se ajudem mais. Para que no fim de tudo, nós possamos, em nome de Jesus, vivenciar o Evangelho até que o nosso Salvador, ele volte. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Não deixe de contribuir, de orar por esta obra, a Igreja Batista Missionária Aliança, em Recife, Pernambuco, Rua São Joaquim do Monte, número 66, presidida por esse que vos fala, pastor Silvio Vieira, juntamente com toda a equipe que nós temos aqui nessa igreja, a pastora Rose, corpo diaconal, a diretoria da igreja. Nós aguardamos a sua visita, aguardamos a sua ajuda, venha conhecer essa obra de perto e veja se de fato nós vivemos e fazemos conforme a Escritura nos ensina. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.